Olá, amigos e amigas. Estamos começando mais um programa Consolares, um informativo que vai ao ar quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, numa realização do Centro Espírita O Consolador, de João Pessoa, na Paraíba. Esse programa tem por objetivo tratar de temas diversos, observados sob a luz da doutrina espírita, através de entrevistas com estudiosos e membros do movimento espírita de todo o Brasil. Interaja conosco pelo nosso site e assista nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e não esqueça de dar o joinha e de compartilhar com seus amigos. Acesse as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Hoje trazemos um tema muito relevante, uma viagem que é proposta para dentro de nós mesmos, que por sinal é esse o nome do tema, uma viagem para dentro de nós mesmos. E para falar desse assunto, para conversar conosco sobre essas questões, convidamos o nosso irmão, amigo Ailton Menezes, ele que é trabalhador da Casa Espírita União Espírita Deus, Amor e Caridade, o EDAC, mais conhecida como Casa da Vovozinha. Ailton também é palestrante espírita em diversas casas da Grande João Pessoa, do estado da Paraíba. Ailton, seja muito bem-vindo ao nosso programa Consolares. Obrigado, Ailton Neto. Boa noite a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Nossos rogos de muita paz. Deus continue a abençoar nossos caminhos hoje e por todo sempre. Muito obrigado pelo convite que nos foi feito. Estaremos sempre à disposição para falar do Cristo. A nós é que agradecemos, Ailton, a sua disponibilidade de ter aceito o nosso convite. E vamos lá, sem mais delongas, tudo começa, Ailton, com a excelente questão de número 919 do Livro dos Espíritos, através da qual a Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal. E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Tomando como base essa resposta, percebemos que este processo nos exige humildade e compreensão do outro acima de tudo. Mas se analisarmos bem, será que temos humildade suficiente para nos questionarmos se os problemas que nos afligem são causados pelos que nos rodeiam ou são, na verdade, provocados pelas atitudes que tomamos ou que deixamos de tomar? Essa é a pergunta. Fique à vontade. Então, a pergunta feita por Kardec aos espíritos nos remonta exatamente a um pensamento do filósofo grego Sócrates, e que traz esse questionamento, que é antigo. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela já vem inscrita desde a época dos egípcios. Está lá uma inscrição no Templo de Luxor, templo que foi levantado a Deus Apolo, e essa inscrição ela tem dois templos, duas áreas dentro do Templo de Luxor, e que um é o templo exterior. Então, exatamente o culto das paixões, o culto exatamente das sensações, e a outra diz que aquele que conhece a si mesmo conhecerá os deuses. Então, a busca do autoconhecimento é exatamente você começar a perceber, ter a humildade de ir identificando suas fraquezas, escutar os sentimentos, procurar estar atento exatamente às suas emoções, aos estímulos e às percepções com relação a tudo aquilo do meio em que nós estamos convivendo. Jesus nos recomendava a vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação.
nos mostrando exatamente que o caminho da devida atenção para conosco, com nossos sentimentos, é que deveria ser realmente objeto maior dos nossos esforços. E todo aquele que consegue realmente alcançar êxito nessa tarefa, começa a se descobrir, começa um vasto campo para trabalhar e vai precisar de muito esforço para vencer a si mesmo, a maior das batalhas, a reforma íntima. Muito bem, Ailton. Bela reflexão. Essa temática sempre nos remete à exigência de nos questionarmos e nos empenharmos para ter coragem e fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos, que é a proposta do nosso tema. Analisarmos se temos feito por merecer o bem que desejamos em nossa vida, principalmente diante das aflições, e fazermos alguns questionamentos do tipo: será que temos feito por merecer uma esposa mais disposta, um marido mais companheiro, filhos mais educados, pais mais compreensivos, empregados mais motivados e patrões mais altruístas, por exemplo? O que você pode nos dizer a esse respeito? Esse tema que nós estamos tratando, ele está exatamente no capítulo que Kardec intitulou da perfeição moral. Então, nesse capítulo, ele procura esgotar todos os seus questionamentos acerca do tipo de conduta que nós deveríamos ter, segundo as leis divinas, para alcançarmos exatamente essa transformação interior, essa mudança de comportamento, sair do lado instintivo até alcançarmos realmente o amor em plenitude, que é uma longa caminhada. Ninguém se torna anjo da noite para o dia, mas todos podem começar, podem se esforçar e com certeza aquele que perseverar, segundo nos disse Jesus, alcançará o seu fim sublimado. Então nós precisamos, na verdade, adquirir a maior das virtudes que a todas as outras conduz, a humildade. Então, para isso, é necessário que nós comecemos essa grande batalha contra aquele que tem sido o objeto das nossas paixões, o interesse pessoal. Também Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, esclarece a Kardec que esse interesse pessoal é exatamente como se revela o egoísmo. Tudo que vem do egoísmo tem por trás exatamente um interesse pessoal. A partir do momento que nós conseguimos ter a humildade de reconhecer qual é o grau de interesse pessoal que nós temos em cada situação, análise sobre as vantagens que nós queremos obter em cima dos outros ou em cima das circunstâncias, se o objetivo realmente é de servir ou de ser servido, de encontrar realmente motivos da felicidade por se entregar realmente em trabalho para a grande obra da criação, ou se nós estamos querendo apenas usufruir. Então, isso é uma reflexão que todos têm que fazer, porque isso é que nos vai dar realmente a lucidez para que nós venhamos a conscientemente modificar os rumos dos nossos passos, dirigindo-nos exatamente para essa nova concepção de atitudes, do nosso falar, do nosso proceder, trabalhando as nossas emoções, de modo que quem esteja sempre em evidência seja o outro e não nós mesmos. Já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ser Francisco é fantástico, né? Nós aprendemos que os sentimentos intimamente ligados à moral estão entre as áreas psíquicas que podem e devem sofrer aperfeiçoamento, fazendo aflorar as virtudes morais. Aperfeiçoar os sentimentos é educá-los, é vencer os instintos em proveito dos sentimentos. E a educação dos sentimentos
tem como objetivo chegar ao caminho das virtudes. Em suma, Ailton, o que precisamos fazer para realizarmos as transformações necessárias na nossa vida? Existiu entre nós um mestre que se tornou exatamente uma referência. E foi o único título que ele efetivamente aceitou. Vós me chamais de mestre e eu sou. Então, Jesus foi o grande mestre. Foi ele o iniciador exatamente dessa grande transformação da humanidade. E nós precisamos tomar sempre Jesus como referência. É isso que nós temos feito muito pouco. Nós precisamos, em cada situação, todas as vezes em que nos encontrarmos sob questionamentos, fazemos a simples pergunta: como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Muitos dirão, mas eu não sou Jesus. Jesus já era um anjo. Sim, mas foi ele que disse, eu vim para salvar aquilo que estava perdido. Quando alguém se acha perdido, está sem uma referência. A forma que nós temos exatamente de achar o rumo nas nossas vidas é exatamente utilizando os chamados pontos de referência. Isso serve exatamente para orientação geográfica. Durante muito tempo, antes de existir o GPS, nós utilizávamos o GPS verbal. Saíamos perguntando às pessoas na rua como chegava a tal ponto e íamos obtendo dessa forma a orientação necessária. Com a vinda do Cristo, nossos espíritos passaram a ter a verdadeira orientação, o maior exemplo de amor que já foi dado à humanidade, a conduta de homem de bem de Jesus. E o livro dos Espíritos nos traz exatamente quais são os caracteres do homem de bem. Então, lá estão enunciados os primeiros passos, porque também Santo Agostinho nos adverte que lá não estão enunciados todos os caracteres do homem de bem, mas aquele que se esforce por adquirir os que ali se encontram, no caminho se acha que todos os demais conduz. Então, o que nós precisamos é cumprir exatamente a recomendação do sucesso einsteiniana. Albert Einstein dizia que o sucesso só tem uma fórmula: 5% de inspiração e 95% de transpiração. Então, depuração, pureza de coração é, antes de tudo, trabalho árduo de fórum íntimo. Tudo isso nos leva a perguntarmos: apenas estudando o Evangelho de Jesus e participando das reuniões de educação dos sentimentos nos bastará para nos conhecermos? É simples assim? Nós precisamos entender uma coisa quando nós falamos de educação. Hoje o professor ele recebe uma denominação diferenciada, o facilitador de aprendizagem. Então é aquele que mostra os caminhos. Jesus foi o grande facilitador de aprendizagem. Então Jesus nos mostrou que o caminho que nos leva realmente à perfeição é a ética moral. E para isso nós precisamos de obter a informação, tratá-la à luz da razão, porque Kardec nos diz que fé só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E nós precisamos exatamente utilizar a razão para discernir entre o certo e o errado. Então, em toda situação, nós precisamos verificar, segundo os ensinamentos de Jesus, através da sua boa nova, do seu evangelho, como nós devemos proceder, qual a forma mais correta de proceder. E a razão nos responderá: isso está certo e isso está errado. E a experiência, com os seus resultados, vai exatamente nos tornar cada vez mais convictos. Fé é, antes de tudo, convicção, certeza. E ninguém adquire uma convicção ou a certeza sem a bênção da experiência. Por isso, Deus instituiu a encarnação como uma grande escola, porque é através das experiências que o aprendizado é massificado e o conhecimento se torna para sempre.
Nós entrevistamos hoje Ailton Menezes, ele que é trabalhador da Casa Espírita UEDAC, União Espírita Deus, Amor e Caridade, conhecida também como Casa da Vovozinha. Ailton, nós chegamos ao final do programa e gostaria que você fizesse suas considerações finais para os nossos telespectadores. Uma alegria muito grande participar desse momento, Antônio Neto. Nós gostaríamos que cada um reservasse um tempinho no dia para cumprir as recomendações do eminente e venerável irmão Santo Agostinho. Que passasse todos os dias uma vista no seu dia, verificasse exatamente se tinha feito todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma oportunidade de praticar o bem e se vai dormir com alguém tendo alguma coisa contra ele. Esse questionamento sendo feito todos os dias, com seriedade, de forma raciocinada, com sinceridade e simplicidade, vai nos levar ao êxito que todos nós queremos alcançar, a felicidade plena, porque essa vem de dentro para fora. E é a nossa meta, né? É a nossa fatalidade, sermos felizes. Mais uma vez, muito obrigado. Queremos agradecer também a todos os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, e pedir que divulguem o nosso canal, que se inscrevam, que compartilhem com as pessoas queridas, para que a gente leve a mensagem de Jesus cada vez mais longe. Chegamos ao final de mais um programa Consolares e desejamos a todos muita paz, muita harmonia e até a próxima. Lembrando que o nosso programa é quinzenal e nas quartas-feiras que alternam o programa, nós temos palestras públicas online aqui no nosso canal do Centro Espírito Consolador. Um abraço e até a próxima.